nosso terceiro devocional e estamos aqui firmes e fortes. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro alimento. E o nosso texto referência de hoje é Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mas antes da gente fazer a leitura da palavra, nós vamos fazer a nossa oração preparatória. Vamos nos preparar para esse momento. Então eu convido você a fechar seus olhos. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nesse momento. Fique à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus, eu oro para que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, eles possam estar abertos e atentos, para que possamos entender e compreender tudo o que a gente lê na Tua Palavra. Senhor, agora nós iremos ler a Tua Palavra, então que o Senhor fale conosco, através de cada palavra, de cada frase, nos ensina, nos inspira e afasta de nós, em nome de Jesus, toda distração, para que nós possamos nos conectar com o Senhor e aprender ainda mais sobre tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos lá, então? Mateus capítulo 4, versículo 4 fala sobre o jejum que Jesus fez no deserto, de 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. E mais especificamente aqui no 4 fala, eu vou ler na verdade o 3, olha. O tentador aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Esse é o 3. Ele foi o quê? Tentado. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui, Jesus ele nos ensina qual que é o verdadeiro alimento. Jesus, tentado no deserto, responde a Satanás após 40 dias em jejum. E detalhe, quando Satanás apareceu para Jesus aqui, tentando ele de todas as formas, ele não estava no início do jejum, não. Já tinha 40 dias. Agora imagine, Jesus 40 dias, sem comer, sem beber, no deserto. E quando ele vem e ainda faz essas propostas, e você pode ter certeza que a proposta que ele fez não foi uma proposta qualquer. Porque o inimigo ele vem trazer proposta para nós, é coisas atraentes. Não é uma proposta de qualquer jeito. Mas Jesus, esse tempo todo em jejum, ele se manteve firme e respondeu à altura a todas as tentações que o tentador veio trazer para ele. Ele se sobressaiu com firmeza. Por que isso acontece, Cássia? Porque lembra que eu falei para vocês, isso é bem encaixado para nós. Lembra que eu falei para vocês que o jejum que a gente está fazendo, ele é um jejum, ele tem um propósito forte, que na verdade é uma das coisas mais importantes que tem dentro do desafio. Porque quando eu fortaleço o meu espiritual, eu consigo ter firmeza para lidar com as coisas, com as tentações carnais, vamos dizer assim. Então ali Jesus, ele estava, depois desse tempo todo sem comer, ele estava sem alimento físico, mas ele estava super saciado no seu espiritual e na sua alma. Ele estava saciado, ele estava assim, bem alimentado, bem nutrido. E o espiritual dele estava muito forte. E é essa força que eu profetizo na nossa vida, principalmente, não só nesses 21 dias, durante toda a minha e a sua vida,
mas principalmente nesses 21 dias. É essa força que eu profetizo na vida de vocês. E é por isso que o jejum ele é tão importante. Precisamos observar e dar mais importância ao alimento espiritual do que o alimento físico. O alimento físico sustenta o corpo, mas a palavra sustenta a alma. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente começa lá de cima? Alimento lá o espiritual alimenta a minha alma. E aí pronto, o meu corpo ele vai desfrutar do melhor, não tem como. E o alimento físico, ele vai o quê? Alimentar o meu corpo, vai deixar meu corpo forte. Mas é melhor que o meu espiritual ele seja mais forte do que o meu corpo. Para que em todo momento o tentador for te tentar, você saiba com sábias palavras, assim como Jesus, responder à altura. E sempre pensa o seguinte: quem é maior? Eu ou vou colocar aqui em questão, não é o caso, né? Mas vou colocar só como exemplo. Mas quem é maior? Eu ou aquele doce que tanto tá me seduzindo? Quem é maior? Quem é mais forte? Quem é mais importante? Jesus nos ensina a depender da palavra para vencer as tentações. Gente, esse ensinamento de hoje tá babado, hein? Jesus nos ensina a depender da palavra para vencer as tentações. Então, se eu quero vencer as tentações, eu preciso conhecer a fundo a palavra. Não se prenda à leitura da Bíblia só aqui no nosso devocional. Não. Tira um momento aí que você tiver e comece a ler a Bíblia. Quem não tem o hábito, pode ser que tenha gente aqui que tenha o hábito já de fazer isso, mas quem não tem, gente, na palavra fala. Eu falo para vocês que o conhecimento liberta, né? Mas aqui na palavra fala: conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. E ainda Jesus ainda fala em outro lugar, ele fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você está perecendo é porque está faltando conhecimento. E se você não está liberto ainda é porque está lhe faltando conhecimento da palavra. Mas não é só você ouvir a palavra só assim, no devocional. Não é só você ouvir a palavra só quando você vai à igreja. Mas é você estudar a palavra. É você realmente pegar e estudar. Vou ler, vou começar em Gênesis, desde Gênesis e vou. É incrível o que acontece na nossa vida quando a gente começa a fazer isso. Quando você começa a estudar a Bíblia, a ler mesmo. Não vou pegar e vou ler, todo dia eu vou ler um capítulo sequencial. Quero conhecer toda a minha história. É a minha história, a minha e a sua história. O que aconteceu com os nossos antepassados é a nossa história. E não é a história fictícia. Aqui dentro tem coisas extraordinárias que aconteceu de verdade. Não é fictício, é verdadeiro. O cristão que não se alimenta da Bíblia enfraquece espiritualmente. O que é ser cristão? É ser seguidor de Cristo. É eu acreditar em Cristo e eu ser seguidora de Cristo. Se eu acredito em Cristo e eu sou seguidora de Cristo, então eu sou uma cristã. Lembra que mais uma vez eu falo para vocês, eu não estou falando aqui de religião. Não é religião. É quem você decidiu seguir. É uma decisão sua. A partir do momento, independente de religião. Deixa a religião para lá. Na verdade, a nossa religião é Cristo. A nossa religião é Cristo. Eu sou cristã.
Todo aquele que acredita em Cristo e segue Cristo é cristão. E aqui diz o seguinte, ó. O cristão que não se alimenta da Bíblia enfraquece espiritualmente. Lá no começo a gente leu assim, que o alimento físico, ele sustenta o corpo, mas a palavra sustenta a alma. Então, assim, imagine você ficar 3 dias sem comer. Você vai ficar o quê? Vai ficar fraca, você vai sentir náusea, com certeza o estômago vai ficar enjoado, vai sentir tontura, dor de cabeça, a pressão vai baixar, que você vai querer ficar só deitada, claro, fraca, né? Por quê? Porque você não alimentou o seu corpo, você não comeu nada, você não bebeu água, você não bebeu nada. Normal, isso é natural. Não comeu, ficou fraca. Agora imagine como que tá o seu espiritual. É da mesma forma. O alimento do seu espiritual é a palavra. Um dos alimentos do seu espiritual é a palavra. E aí, se você não o alimenta, ele fica fraco, ele dá tontura, desmaia, chega à beira da morte. Então, assim, a gente precisa fazer isso. Assim como nós descobrimos que o exercício nós temos que levar para toda a nossa vida, levar para toda a vida o exercício, não tem como fugir. Já vamos começar a planejar o que a gente vai fazer depois dos 21 dias, porque, na verdade, eu vou trazer uma surpresa para vocês, porque não vai terminar nos 21, mas eu preciso entender isso, que o exercício físico, ele tem que ir comigo pro resto da minha vida. É igual eu tomar água, eu preciso da água todo dia, não precisa? Eu preciso da água todo dia, então eu tenho que levar o exercício físico todos os dias até o resto da minha vida. E a palavra, ela tem que ser estudada todos os dias da minha vida. É o alimento. Todo dia da sua vida você precisa alimentar o seu corpo. E todo dia da sua vida você precisa alimentar a sua alma. A palavra é diária, não apenas ocasional. É o que eu acabei de falar para vocês. Não se limitem aos nossos devocionais ou no momento em que você vai para a igreja. Não se limita a isso. Estude a palavra você. Todas vocês aqui têm Bíblia em casa? Quem tem Bíblia só manda um dedinho assim, eu. Beleza, ótimo. E quem não tem Bíblia, Cássia, mas eu não tenho Bíblia. Então você pega lá seu celular, lá no Play Store e baixa uma Bíblia. Baixa lá a Bíblia. Lá tem várias Bíblias. A melhor é João Ferreira de Almeida. A corrigida. Essa é a melhor que tem. Essa é a melhor que tem. Então, não tá vendo que não tem? Desculpa, se você não tem a Bíblia física. Eu gosto da Bíblia física, porque eu vou estudando a Bíblia e eu risco a Bíblia todinha. Olha como que tá a minha Bíblia. Só que essa daqui já tá bem velhinha. Olha, eu risco ela tudinho. Eu vou sublinhando. A hora que eu vou lendo a Bíblia, que eu vejo uns negócios assim muito doidos, porque tem uns negócios aqui que não tem como. E eu, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a viajar. Parece que eu começo a ver cenas na minha cabeça. E aí, quando eu vejo, eu tô chorando. Quando eu vejo, eu tô rindo, porque foi engraçado. E tem uns trem muito massa. E eu corro e pego o lápis ou o marcador de texto e marca. Minha Bíblia, ela é toda marcada. Por isso que é bom a Bíblia de papel. Mas se você não tem a de papel, pega o celular, que você não desgruda dele, e baixa a Bíblia. Lá no Play Store você baixa a Bíblia. Amo marcar versículos e escrever em toda a minha Bíblia. Exatamente. E às vezes vem alguns insights. E às vezes esses insights, eles são até ideias para coisas que você precisa aplicar na sua vida. Então a Bíblia não é só um estudo espiritual, não. A Bíblia também vem te trazer estratégias para você poder lidar com situações da sua vida. Tudo, tem tudo na palavra. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de instrução. Se você quer saber como se usar para não se estragar, você tem que consultar o seu manual de instrução. E eu quero convidar vocês
Na hora que der certo para você, quero convidar vocês a pelo menos 10 minutinhos à tarde, o momento que você tiver mais disponível. Você vai escolher um versículo ou um salmos, você vai ler e você vai meditar nele. Lembre-se sempre de fazer aquela oração preparatória. A oração preparatória você precisa fazer exatamente como eu fiz? Não, eu quero que você entenda assim, ó. A oração preparatória, porque assim, a palavra ela é um livro espiritual. E se tem uma coisa que o tentador não quer, é que a gente conheça a palavra, porque ele sabe que se a gente conhecer a palavra, a gente vai fazer igual Jesus. Quando ele vir nos tentar, a gente vai falar, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra, ela liberta. Ele não quer que isso aconteça. Então, quando eu pego a Bíblia para ler, ele começa a querer te distrair de todas as formas. Então, o que é que você tem que fazer na sua oração preparatória? Convide o Espírito Santo para estar com você. Peça a Deus que tire de perto de você toda a distração e que os seus olhos e os seus ouvidos estejam atentos e abertos para você entender e compreender tudo. Só isso. Essa é a oração preparatória. Você vai preparar o ambiente, se blindar, porque o espiritual a gente não vê, mas ele existe. Se blinda. Quem é que vai seguir essa orientação? Quem é que vai fazer? Levanta o dedo assim. Vai fazer? Quando você fizer, depois que você terminou esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Depois que você fizer, tira uma fotinha do versículo que você leu e posta lá no grupo. Tá? Tira uma fotinha, posta lá no grupo para motivar e para as meninas falar o que está acontecendo, que movimento é esse? Eu não estava no devocional hoje. Meninas, e é isso, olha, antes da gente fazer a nossa oração final, eu quero deixar para vocês a música de hoje. Quem ouviu a música de ontem? Levanta a mão. Pelo menos uma vez. Não deixe de fazer isso. Às vezes a gente pensa, não, mas que bobagem. Não é bobagem. É muito sério. Quando você já percebeu, tudo é energia e tudo induz. Tudo vai te influenciar de alguma forma. Principalmente o que entra por aqui, ó. A gente alimenta nosso espiritual com a Bíblia, o nosso corpo com a comida, mas o nosso emocional ele é alimentado pelo que eu vejo e pelo que eu escuto. Então, tudo que entra pelo seu ouvido e tudo que você vê, ele te impacta no seu emocional, ele te influencia. Vou dar um exemplo para vocês. Por que é que em boteco, em bar, só toca música de sofrência? Porque quando a pessoa ela ouve uma música de sofrência, ela dá vontade de beber cachaça. Logo, se como que fala? O produto que o boteco mais tem para vender é a bebida alcoólica, ele precisa induzir ainda mais os seus clientes a beberem cada vez mais. Vocês estão vendo como que funciona a questão da nossa cabeça? Então, quanto mais música de sofrência eu ouço, mais sofrência eu vou sentir. E isso ainda me leva a fazer outras coisas que eu não deveria, como, por exemplo, beber cachaça. Agora, quando eu ouço músicas que edificam a minha vida, aí sim eu vou sentir alegria, eu vou sentir a paz que excede todo o entendimento da presença de Deus na minha vida. E aí, quando eu ouço e canto, eu alimento o meu emocional pelo que eu estou ouvindo e ainda profetizo na minha vida com o que eu estou falando. Lembra que eu falei para vocês que lá em Gênesis, Deus criou o mundo falando para nos mostrar que o que sai da nossa boca tem poder? Então, quanto mais palavras positivas você fala a seu respeito e ao respeito das pessoas que você ama, das que estão dentro da sua casa, mais coisa boa vai acontecer. Quanto mais, até o que a gente fala para os nossos filhos, nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado, principalmente no papel de mãe. Porque mãe tem um poder sobrenatural sobre os seus filhos. Então, quando eu falo, meu filho, ele é bagunceiro, ele vai ser bagunceiro.
Quando eu falo meu filho é custoso, é atentado, ele vai ser atentado. E tome cuidado, porque atentado é o tentador. Na palavra que a gente leu agorinha, quem que foi que atentou Jesus? O tentador. Então, quando você chama seu filho de atentado, sua filha de atentado, você está chamando ela de quê? Olha que forte. Olha que forte. Então, assim, libere palavras positivas sobre os seus filhos, sobre o seu esposo. Ah, mas meu esposo é preguiçoso. Mas quanto mais você fala, mais esse problema ele vai ser acentuado. Ele vai ser evidente. Então, se você acha que o seu filho, o seu esposo é preguiçoso, você vai começar a falar o contrário. Ah, eu tô mentindo, Cássia. Não, você não tá mentindo, você tá profetizando aquilo que você quer que seja mudado neles. Ao invés de você só cobrar, você é preguiçoso, você tem que deixar de ser preguiçoso. Eu tô falando preguiçoso para dar um exemplo. Você tem que deixar de ser preguiçoso. Ao invés de você cobrar, você tem que profetizar. E deixa que Deus faz a obra. Então, quando eu ouço algo que edifica a minha mente, eu estou edificando a minha mente quando eu ouço algo bom. E quando eu falo, eu estou profetizando. Então, imagina você em adoração, ouvindo uma música que tem uma palavra que edifica a sua vida, o seu emocional, que o nosso emocional é uma coisa. E ainda canta. As coisas ao seu redor vão começar a ser transformadas. Você vai começar a ter transformação de dentro para fora e as coisas ao seu redor vão começar a serem transformadas. Então, por isso que eu tô soltando para vocês uma música todos os dias. Porque tudo que a gente tá falando é igual. A música de ontem, ela teve a ver com o que a gente falou ontem. A música de hoje, ela tem a ver com o que a gente vai falar hoje. E assim, vocês vão recebendo esse alimento. No final da semana, vocês vão ter uma playlist. Entendeu? Então, ouça a música. Não deixa passar essa oportunidade. É uma oportunidade e você não paga nada por isso. Só simplesmente digitar lá o nome da música. Não, você não precisa digitar o nome da música. Eu tô mandando a música lá no grupo. Você só tem que clicar nela e ouvir. Só isso. Ouça. Não sei cantar? Aprende a cantar ela. Vocês sabiam quem tem Spotify aqui no seu celular? Lá no Spotify tem a letra. Não sei se você já descobriu isso. Porque eu passei um tempo sem descobrir. Fui descobrir, eu já usava há muito tempo. No Spotify tem a letra. E se você não tem Spotify, você ouve pelo YouTube, é só você pegar e colocar a letra lá no Google. Coloca o nome, música fulana de tal, letra. Coloca assim, vai aparecer pra você. E aí você aprende a cantar. Mas a música, de tanto você ouvir, você vai aprendendo a cantar. De tanto você ouvir, você vai aprendendo a cantar. Dica dada para vocês, tá? Então vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhinhos. Senhor Deus, obrigado, meu Paizinho, por mais um dia que o Senhor nos presenteia de vida. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Obrigado também pela vida das outras que nesse momento não estão aqui, mas eu peço que o Senhor abençoe ela, assim como o Senhor vai nos abençoar agora. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por essa palavra e esse ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Que nós possamos ter consciência e entender e compreender o quanto precisamos, necessitamos de estudar a tua palavra. O quanto a gente necessita, é primordial, é indispensável conhecer da tua palavra. Porque é através da tua palavra que a gente vai conseguir viver melhor, entender melhor situações. É através do alimento da tua palavra que a gente vai conseguir ter discernimento do que é bom para nós e do que é ruim. É através da tua palavra que a gente vai ter sabedoria para poder lidar com as situações e adversidades da nossa vida no dia a dia. Que nós possamos ter isso impregnado no nosso coração e esse entendimento na nossa mente.
Nos ajude, Deus, porque nós sabemos que o inimigo não quer que a gente estude a tua palavra e ele vai fazer de tudo para isso não acontecer. Mas eu te digo que em nome de Jesus, todo o ataque do inimigo para fazer com que você não consiga estudar a palavra, que possa ser falido, todos os planos dele possam ser falidos, todo o ataque possa bater de retirada agora, em nome de Jesus. Você, cada uma de nós aqui, nós estamos blindadas, nós estamos cobertas pelo manto sagrado do Espírito Santo de Deus e nós estamos blindadas. Eu oro por esse dia de hoje, essa terça-feira, que seja uma terça-feira abençoada, produtiva. Tudo que a gente planejou para o dia de hoje vai acontecer. Que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo a todo segundo, a todo momento, e sentir a alegria que vem dele e a paz que excede todo entendimento, não tem explicação. Mas eu quero sentir essa paz maravilhosa que Deus nos traz com a presença do Espírito Santo. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa família, a nossa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.